Um dos desafios mais importantes que temos é começar a confiar mais em nós mesmos, melhorar como nos sentimos e desenvolver uma autoestima que integre os momentos felizes, as alegrias e as pequenas vitórias que alcançamos. Normalmente, não fixamos esses momentos em nossos corações, mas sempre lembramos dos momentos que fracassamos ou do dia que deu errado. Quantas vezes você realizou algo tão bem feito que se surpreendeu e pensou: não acredito que fui eu quem fez isso? Isso acontece porque não assimilamos essas realizações positivas como parte de quem somos. Começamos a receber o que há de melhor na vida e nos sentimos como se não fizéssemos parte disso, como se de alguma forma não fôssemos merecedores. Isso porque não desenvolvemos nosso valor pessoal, nosso senso de força interna e nosso senso de amor e dignidade, que são elementos fundamentais para o nosso bem-estar. Temos que desfrutar dos dias bons e enfrentar os dias ruins, estando presentes de verdade em cada momento. O trabalho do estoicismo em nossas vidas é fazer com que cada um de nós preste atenção aos próprios pensamentos, que possamos entender como pensamos e, com isso, dominar nossas forças internas. O estoicismo não é uma solução temporária, mas um convite para um olhar mais profundo sobre nós mesmos e a busca contínua por uma vida mais plena e significativa. Nesse vídeo, vamos falar sobre como parar de duvidar de si mesmo e encontrar recursos para agir de forma diferente com base no conhecimento estoico. E se é a primeira vez que nos encontramos, essa mensagem só chegou até você porque alguém curtiu esse vídeo, compartilhou no grupo da família e deixou seu comentário. Agora depende de você, se esse conhecimento pode chegar mais longe e influenciar mais pessoas a olharem para si e mudarem. Estrutura de valor. Tem dias que acordamos e tudo está incrível, tudo parece perfeito. Nos sentimos bem, o café tem um sabor especial, o trânsito colabora, nosso trabalho flui e nos sentimos capazes de conquistar o mundo. E tem dias que acordamos virados, tudo dá errado desde o momento em que abrimos os olhos, tropeçamos, tudo nos irrita, nada que vestimos parece bom, acabamos descontando em quem amamos, reclamamos sem parar e nos sentimos terríveis. E quando nos sentimos um fracasso, raramente conseguimos lembrar ou resgatar os sentimentos dos dias bons, como se nossa capacidade de nos sentirmos bem fosse algo inatingível. A verdade é que nem todos os dias serão perfeitos e fáceis. Por isso, o melhor jeito de melhorar como você se sente sobre si mesmo é aprender a lidar com as emoções difíceis, de tal forma que você diminua e acabe com a raiva de si mesmo. É importante compreender que sua autoestima é desenvolvida pela maneira como você fala com você mesmo. Somos profundamente influenciados pelo que dizemos a nós mesmos em momentos difíceis, quando alguém tira sarro da nossa cara, quando sentimos vergonha, em um conflito, ou quando nos vemos diante de algo que precisamos enfrentar. Quando algo dá errado, num daqueles dias péssimos, que nada parece dar certo, o que você diz para você mesmo? E, principalmente, quais são as emoções que estão sendo cultivadas a partir desse processo de pensamento? Seu diálogo interno influencia profundamente como você se sente a respeito de si mesmo e como constrói sua autoestima e confiança. Algumas vezes prestamos atenção nesse diálogo interno apenas em situações extremas, mas não no dia a dia, em situações comuns da nossa vida, em nossos pequenos conflitos diários. Quando, por exemplo, você pede um carro de aplicativo em um endereço desconhecido e diz que o motorista chegou, então você percebe que informou a localização errada. Quando atrasamos a entrega ou relatório de um projeto no trabalho. Quando faltamos no treino ou furamos a dieta. Quando procrastinamos meia hora, que vira 2 horas, e não temos mais tempo de fazer o que precisava ser feito no dia. Ou quando, sem querer, viramos piada por nossas falhas no grupo da família. Imagine que nesses momentos, seu diálogo interno seja inteiramente negativo. Consequentemente, cada palavra, cada representação a esses eventos e valor que criamos trará uma emoção negativa. Como você se trata, nesses momentos, diariamente desencadeia os sentimentos que somam sua autoestima. O papel do estoicismo é nos fazer pensar sobre o que pensamos, nos torna conscientes da nossa própria mente e nos capacita para o controle dos nossos recursos internos. Isso me faz lembrar uma pequena história de 2 peixes jovens que estavam nadando pelo oceano
e encontram um peixe mais velho nadando em direção contrária. O peixe mais velho os cumprimenta com a cabeça e diz: "Bom dia, rapazes. Como está a água hoje?" Os dois dão tchau e sorriem. E quando o peixe mais velho passa, passado um tempo um olha para o outro e pergunta: "Que diabos é água?" Essa pequena história demonstra que nem sempre estamos conscientes de onde estamos, do que fazemos e do que está ao nosso redor. O segredo para parar de duvidar de si mesmo é construir uma estrutura de valor que desenvolva sua força interna e seu senso de dignidade e amor. E o primeiro passo para isso acontecer é perceber o seu diálogo interno. Este processo de conscientização é fundamental para construir uma base sólida de autoestima. Ao focar nisso, não apenas quebramos o ciclo de pensamentos negativos, mas também começamos a cultivar uma relação mais gentil e encorajadora com você mesmo. Esse cuidado com nosso diálogo interno afeta profundamente nossa autoestima e confiança. Dentro de você existem recursos internos, e quando aprendemos a conhecer a nós mesmos, podemos acessá-los. E isso nos leva a como geramos nossa estrutura de valor, que é nosso próximo ponto do vídeo. Como você constrói sua estrutura de valor? Sua autoestima não é algo que você tem, mas sim, algo que está sendo gerado por você. Toda a nossa confiança, se duvidamos ou acreditamos em nós mesmos, não é baseada unicamente em algo que temos, embora algumas vezes nossas percepções e crenças nos levam a ter essa convicção. Mas está sendo gerada através de nossos pensamentos e ações diariamente. Algumas vezes pensamos que as pessoas que não duvidam de si mesmas, que realizam seus sonhos e que agem com segurança, nasceram dessa forma, como algo que não foi construído, que não pode ser alterado ou que não temos controle. Mas na verdade, essas pessoas aprenderam a se perceber de forma confiante, positiva e construtiva. Em vez de pensarem, "Nunca vou aprender isso", eles pensam, "Ainda não aprendi isso". O ainda é uma pequena palavra, mas carrega um peso enorme, pois traz o significado de construção, transformando barreiras em oportunidades. Mentalmente, em vez de limitar uma situação, você abre uma possibilidade que te permite construir uma mentalidade que não apenas busca soluções, também pavimenta o caminho para o crescimento e descobertas. O mesmo você faz quando se percebe confiante e positivo. Em vez de pensar apenas no que você faz de errado, reviver seus fracassos e desenvolver mais emoções negativas, comece a lembrar das suas pequenas conquistas, de quando você teve uma atitude positiva, de um gesto seu de gentileza, como abrir a porta para alguém ou oferecer um café ao seu colega de trabalho quando você vai se servir. Guarde esse sentimento de que você é capaz, que você pode aprender a pensar positivamente, que pode melhorar e se desenvolver. Esse modo de pensar muda o foco de limitações para possibilidades. A limitação te paralisa e te impede de agir, pois o resultado já está pré-determinado. Do contrário da possibilidade, onde existe uma chance e isso te impulsiona a agir e buscar soluções, sejam elas para largar um vício, melhorar um comportamento da nossa personalidade ou construir a carreira dos nossos sonhos. A forma como você constrói sua estrutura de valor se baseia em 3 aspectos fundamentais, que juntos formam a base de nossos valores pessoais que precisam ser cultivados. Por isso que quando você desenvolve apenas um desses aspectos e esquece os demais, não se sente suficiente o bastante e acaba duvidando constantemente de você. Esses 3 aspectos são seu valor inato, seu valor ganho e seu valor compartilhado. Vamos falar mais detalhadamente de cada um. O valor inato é como um tesouro que todos nós já temos desde que nascemos, simplesmente porque existimos. Isso significa que, não importa o que façamos, as nossas conquistas, ou o que os outros pensem de nós, esse tesouro, ou seja, o nosso valor, não muda. É como ter uma estrela brilhante dentro de nós que sempre brilha. Não importa a situação. Esse conceito nos ajuda a lembrar que somos importantes e merecemos respeito e dignidade sempre, só por estarmos aqui. Marco Aurélio, quando compartilhava seus pensamentos em meditações na sua busca por uma vida estoica, escreveu que cada um de nós, como seres humanos, somos únicos e singulares. E em outro momento, ele fez uma analogia simples, mas com significado profundo, ao dizer que uma pedra é lançada ao ar, não perde nada ao descer,
não ganha nada ao subir. Isso significa que não importa o que nos aconteça, mesmo quando desfrutamos de coisas muito boas ou vivemos momentos ruins, permanecemos quem somos dentro de nós. Quando você entende isso, começa a ver as coisas de outra maneira. Começa a reconhecer e valorizar quem você é. Você percebe que existe algo de bom dentro de você e valoriza suas capacidades já desenvolvidas. Passa a reconhecer seus defeitos e compreende o que precisa ser melhorado. Quando admitimos nossos defeitos e emoções negativas, é como se abríssemos a porta do quartinho da bagunça dentro de nós e que muitas vezes escondemos raiva, ressentimento, medo, inseguranças e mágoas. Se você tem um quartinho de bagunça na sua casa, sabe que quando as visitas chegam, podemos enfiar toda a tralha e desorganização que não queremos arrumar ou que nunca temos tempo de colocar em ordem lá dentro. O mesmo fazemos com nossas emoções, trancamos uma mágoa, jogamos as chaves e não queremos mais saber. Mas não querer mais falar no assunto não significa resolvê-lo. Um coração ferido reage à vida diferente de um coração sã. Quando não resolvemos nossos dilemas, sejam eles do tamanho que for, os mesmos ocupam espaço na nossa mente e começam a pesar sobre nossas vidas. Ao compreender seu valor, você não só abre a porta do quartinho de bagunça, você começa a limpá-lo, a resolver os seus conflitos. Em vez de ficar correndo atrás de aprovação ou tentando sempre provar algo para os outros, ganha o direito de ser você mesmo. Nossa motivação para alcançar objetivos ou fazer amigos vem do nosso coração, e não de uma pressão para mostrar nosso valor. Isso nos dá uma paz grande, porque não dependemos mais da opinião dos outros para nos sentir bem. Além disso, quando reconhecemos nosso próprio valor inato, começamos a ver o mesmo valor nas outras pessoas. Isso faz com que tratemos todos com mais gentileza e compreensão, sabendo que, assim como nós, cada pessoa tem seu próprio valor especial, não importa sua situação. O valor ganho é uma parte importante de como entendemos e construímos nosso senso de autoestima e propósito. Diferente do valor inato, que todos possuímos simplesmente por existir, o valor ganho é construído através das nossas ações, esforços e as maneiras como escolhemos responder aos desafios da vida. Por isso, o estoicismo é uma filosofia de ação, onde não só ouvimos os aprendizados, mas somos encorajados a praticá-los. Esse tipo de valor nos dá uma sensação de realização e orgulho que só pode vir do trabalho duro e da superação de obstáculos. Seja alcançando uma meta pessoal, como terminar um curso ou aprender uma nova habilidade, ou contribuindo de forma significativa para a comunidade, cada conquista adiciona uma camada ao nosso senso de valor próprio. Esse processo de construção do valor ganho funciona como um motor que nos impulsiona para frente, incentivando-nos a estabelecer e perseguir novos objetivos. Quando reconhecemos e celebramos nossas próprias conquistas, nos sentimos mais confiantes para enfrentar desafios ainda maiores. Esse ciclo de esforço e recompensa não apenas nos ajuda a crescer como indivíduos, mas também fortalece nossa autoconfiança. O reconhecimento de que somos capazes de influenciar positivamente nossas vidas e o mundo ao nosso redor através das nossas ações é um poderoso motivador, encorajando-nos a continuar buscando maneiras de melhorar e contribuir. Além disso, o valor ganho tem o potencial de impactar não apenas a nossa própria vida, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Ao nos esforçarmos e alcançarmos nossas metas, podemos servir de inspiração para outros. Nosso comprometimento e sucesso podem motivar amigos, familiares e colegas a buscar suas próprias conquistas, criando uma onda de crescimento positivo e desenvolvimento dentro de nossas comunidades. Nesse sentido, o valor ganho não é apenas uma medida do que temos feito, mas também um reflexo de como as nossas ações podem elevar e enriquecer os ambientes e as pessoas com quem interagimos. O valor compartilhado é o valor que criamos nas nossas relações ao longo da vida, sendo uma fonte essencial para a nossa felicidade e saúde emocional e social. Esse valor vai além do individual e se encontra naquilo que compartilhamos: apoio, amor, respeito e reconhecimento. Seja com a família, amigos ou em nossa comunidade, ele cresce a partir do que damos e do que recebemos. Essa troca enriquece nossas conexões e nos dá um sentido de pertencer, que é vital para nos sentirmos bem e felizes.
Investir nas nossas relações é, de fato, investir no bem-estar de todos. Os estoicos criaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Eles acreditavam que estamos todos ligados, não pertencentes apenas a uma cidade ou país, mas que todas as nossas ações interferem uns nos outros. Esse valor se desenvolve quando servimos ao mundo, às pessoas e ao ambiente ao nosso redor. Quando contribuímos e colocamos em prática a virtude estoica da justiça, ou seja, tratando a todos com respeito e dignidade. Servir não significa se transformar em um empregado ou escravo de alguém fazendo suas tarefas ou assumindo suas obrigações financeiras como suas. Mas, por exemplo, se sentir verdadeiramente feliz com a conquista de um amigo. Em vez de criticar, incentive alguém que está começando um negócio ou um desafio novo, como, por exemplo, ir para a academia e conseguir ser fit esse ano. Em todos os momentos podemos ser solidários, contribuir para o bem dos outros e optar pela bondade. Bem como nos lembra Sêneca, cada momento que vivemos é uma oportunidade para exercermos a bondade. Novamente, bondade não significa ser bonzinho ou trouxa, e caso você queira se aprofundar, vou deixar nas telas finais um vídeo onde exploramos bastante como distinguir essa diferença. O valor compartilhado é a base para criar relacionamentos fortes, e fazemos isso quando entendemos que existe uma conexão com outras pessoas. Faz algum tempo, no canal, falei sobre ser maior que seus vícios e como o estoicismo nos ajuda nessa batalha. Um rapaz comentou sobre como venceu seu vício em drogas e como era possível para todos que querem e buscam vencer. Esse comentário teve muitas respostas de pessoas que desabafaram contando suas histórias e se sentiram fortalecidas e inspiradas a vencerem. Esse rapaz gerou valor quando decidiu compartilhar sua história, porque serviu a todas as pessoas, embora acredito que não deva conhecer pessoalmente ninguém que tenha respondido. Valorizar o que cada um traz para o bem comum enriquece nossa experiência individual e fortalece nosso convívio social, tornando-nos mais capazes de superar desafios juntos. Pense em qual desses valores você pode construir hoje. Qual você pode começar a trabalhar para desenvolver. Escolha um que você possa elevar seu nível ou em qual você tem mais necessidade de se desenvolver. Seja como você se vê, seu valor inato, em como você age, seu valor ganho, ou o que você doa, seu valor compartilhado. Trabalhe nesse valor por uma semana e perceba como você se sente a cada dia e o quanto progride. Cada um desenvolve esses 3 valores de forma diferente na vida. Às vezes, dentro das nossas próprias experiências, construindo mais conexões com as pessoas, mas não agindo por nossos objetivos. Outras vezes podemos oferecer tudo aos outros e não reconhecemos nosso valor. Ou ainda, podemos nos preocupar, querer e falar sobre um mundo melhor, mas não nos conectamos verdadeiramente com ninguém. Cabe a você entender essa equação e qual valor você precisa começar a trabalhar para deixar de duvidar de si mesmo. Assim que você entende isso, pode começar a mudar esse padrão, e isso nos leva ao último ponto a ser abordado neste vídeo. Autocompreensão. A autocompreensão pode ser comparada a assistir a uma série na Netflix ou na Amazon Prime. Você assiste ao primeiro episódio e não gosta, mas no 4º episódio, você se apaixona pela série e se torna um grande fã, manda no grupo da família, fala para todo mundo do trabalho, conta aos amigos, quer que todos assistam. O primeiro episódio foi ruim e no 4º você ama. Imagine sua vida como uma série de 100 episódios, e que cada ano que você vive representa um episódio. Nem todos serão perfeitos, a maioria terá desafios e dificuldades. O importante é não julgar sua vida inteira por um único episódio ruim. Tem coisas que aconteceram quando você tinha 15 anos, e você leva como um peso, uma carga emocional até os 30, 40, 50 anos. Imagina que você viveu um fim de relacionamento horrível aos 20 anos, e agora você julga sua vida amorosa inteira por apenas esse episódio da sua vida. Ou quando era mais novo, você teve um desempenho ruim quando estudava inglês, agora você associa toda a sua capacidade de aprendizado a esse episódio, sem levar em conta que daquele dia até hoje, você se desenvolveu cognitivamente. Quando a gente acumula aquilo que deveria ser jogado fora, transformamos nosso coração e nossas mentes numa lata de lixo. Sua autoestima não deve estar atrelada aos eventos passados,
mas sim ao momento presente, a esta série atual de experiências. Gerar autocompaixão é um dos maiores desafios no desenvolvimento da autoestima, porque tendemos a não integrar nossas vitórias ou sucessos ao nosso coração, ao nosso sentimento de identidade. Lembra da frase do começo do vídeo: será que foi eu mesmo quem fiz? O mesmo padrão repetimos em momentos de alegria. É bom demais para ser verdade. Tá tudo dando tão certo que parece mentira. As alegrias e conquistas, por mais significativas que sejam, muitas vezes não penetram em nossa autoimagem porque não temos práticas que nos ajudem a assimilar essas experiências positivas e reforçar sentimentos de força, amor, honra, dignidade e graça. É essencial valorizar os bons momentos e aceitar as dificuldades, compreendendo que a vida é um conjunto de episódios variados. Os estoicos nos ensinam sobre a transitoriedade, assim como os momentos bons não são eternos, os ruins também não são permanentes. O estoicismo nos treina para a vida, nos traz novas percepções para que possamos remodelar nossos julgamentos, principalmente os que fazemos sobre nós mesmos. As ferramentas mentais que a visão estoica nos ensina nos mostram o que fazer e por que fazê-lo, e isso permite que você dê o melhor de si em todas as situações. Quando você prioriza o interno, ao passo que o externo torna-se apenas uma trivialidade, você aceita seus desacertos e busca a evolução pessoal sem se massacrar. Amplifique o que você tem melhor. É assim que você desenvolve sua autoestima e conquista confiança em si mesmo. Escreva seus valores, seja em um cartão para colocar na carteira ou no bloco de notas do celular. Em cada momento que a ansiedade ou a insegurança aparecer para assumir o controle, você abre seu cartão e lê. Você consegue se lembrar da sua conduta e isso te ajuda a se alinhar com seu próximo nível. Os estoicos falavam sobre a importância de ter um modelo, não imitar ou se comparar a outra pessoa. Mas pensar no seu modelo, na sua nova versão e alinhar suas ações do agora com quem você gostaria de ser, com a personalidade que você quer desenvolver. Isso te ajuda a trabalhar as habilidades e características que você quer melhorar ou desenvolver em você. Quando vencemos a dúvida dentro de nós, temos o controle de amplificar nossas habilidades e capacidades e oferecer ao mundo o nosso melhor. E neste momento, façamos valer o conselho do nosso bom amigo Marco Aurélio. Pare de pensar em ser uma boa pessoa e comece a ser uma. E se você chegou até aqui, comente. Gratidão. Obrigado mais uma vez por assistir.